Que a graça do Senhor alcance o teu lar através do canal Ebenezer Oficial, através do nosso Instagram. Abra aí a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 22. Nós vamos entender como que o Senhor trabalha em nossas vidas quando nós nos colocamos à disposição para trabalhar pelo Senhor, sem a necessidade de Ele pedir que a gente faça isso. Diz assim, Josué 6, 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo que tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tome o seu lugar, glorificando a Deus e pedindo discernimento ao Espírito Santo. Quando nós chegamos aqui, no versículo 22 do capítulo 6, aqui já é uma promessa que está se cumprindo na vida desta mulher. Mas quando a gente vai ler esta história, quando a gente vai se aprofundar nesse texto dessa mulher de Raabe, se a gente for olhar pelos olhos humanos, pelos olhos naturais e pelos olhos preconceituosos que nós temos hoje, nós vamos pensar e entender que pela profissão que aquela mulher exercia naquela época, ela não mereceria tal bênção do Senhor. Estou falando se a gente for olhar pelos olhos naturais. Mas nós, como servos de Deus, como cristãos, nós temos sempre que estar atentos e olhar pelos olhos espirituais. Porque o olho natural nos engana. O olho natural nos mostra o que é bonito. Mas o olho e o olhar espiritual mostra a mim e a você o que é santo e o que vem de Deus. O texto vai dizer, quando a gente volta um pouco mais, lá no capítulo 2, que é onde se inicia a história dessa mulher. Eu quero que você fique atento, porque a história dessa mulher começa no capítulo 2 e vai se cumprir no capítulo 6. Muitas coisas se passaram do 2 até o 6. Então eu quero que você já entenda e segure essa, que o que tem para acontecer na tua vida não é de imediato. O que tem para acontecer na tua vida, Deus vai preparando e você às vezes não vai enxergando, porque Deus está preparando lá na frente para que chegue até você. Assim como o Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, que o mar se abriu de lá para cá, o Israel não estava vendo acontecer, mas as bênçãos do Senhor já estavam vindo de lá para cá. Então fique atento com o que você está pedindo a Deus, fique atento com o que Deus tem para fazer na tua vida, porque às vezes já está acontecendo e você ainda não está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 inicia dizendo que Josué manda 2 espias para espiar Jericó. Porque o Senhor já prometera aquela terra a Josué, mas que era necessário primeiro espiar tudo aquilo, ver o que estava acontecendo, para preparar uma estratégia de ataque. Às vezes nas nossas batalhas diárias, a gente coloca os pés pelas mãos, porque nós não criamos estratégias, pastor Jefferson, para combater o nosso inimigo. Então a gente muitas vezes vai de peito aberto e se depara com uma situação muito grande, varão, que a gente não consegue combater aquilo, porque nós não tivemos estratégias para combater aquele mal.
E o Senhor diz a Josué: prepara esses 2 espias para que vá olhar aquela terra. E o texto vai dizer, no começo do capítulo 2, que ele enviou 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Olha o mistério de Deus acontecendo já nesse início de capítulo. Aqueles homens entraram naquela terra, e a casa que eles foram dormir, a primeira casa que eles entraram, foi na casa de uma mulher prostituta. Você entende que o que Deus tem preparado para você é tão misterioso, mas tão misterioso, que você às vezes não entende o porquê que aquilo está acontecendo? Por que aqueles 2 homens, ao entrarem a espiar a Jericó, entraram logo na casa de uma mulher prostituta? Será que foi para talvez testar aquela mulher? Talvez será porque aquela mulher tinha algo extraordinário dentro de si, mesmo exercendo aquela profissão? A gente não sabe. Mas o que o texto está dizendo é que quando eles entraram na casa daquela mulher, logo a notícia correu. Então a notícia correu dizendo que aquela mulher estava escondendo 2 homens de Deus. Aleluias. Isso nos ensina, igreja, que tudo que nós temos que fazer, nós não devemos sair falando por aí. Porque tem muito mais daqueles falando de ti, espalhando as notícias que acontecem na tua vida, e você não está sabendo. Então, quando você se pergunta: Senhor, por que tal coisa está travada na minha vida? É porque você sai falando por aí. Sai contando coisas para quem não deve contar. Sai conversando com quem não deve conversar. E o Senhor está te dizendo essa noite, te repreendendo: guarde para ti e abra-se somente para mim. Porque eu tenho coisas maravilhosas para fazer na tua vida. E está sendo travada porque a tua língua é grande demais. Aleluias. Deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Ora, o rei já sabia que aqueles homens estavam ali, e mandou que ela tirasse aqueles homens daquela casa. Mas aquela mulher entendia que aqueles 2 homens não eram 2 homens comuns. Eu acredito que dentro do coração daquela mulher já ardia, de uma certa forma, dizendo: eu tenho que fazer algo por estes 2. Porque não são homens comuns. Dentro do coração daquela mulher já entendia que eram anjos de Deus ali. E às vezes a gente deixa de fazer algo para alguém porque no nosso coração não arde aquela vontade de fazer. E eu quero te dizer que quando tem que fazer algo por alguém, deixa que arda no teu coração. Abra o teu coração para que aquela vontade seja ardente, que aquela vontade seja de tão forte, de tal maneira, que você faça sem entender e saber quem são aquelas pessoas para quem você está fazendo. Porque às vezes você pode estar abrigando anjos. Aleluias. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os esconderam, e disse: é verdade que eles vieram aqui, porém eu não sabia de onde eles eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Vão depressa, porque talvez vocês o alcancem. Olha só a esperteza daquela mulher, a estratégia daquela mulher de poder acobertar aqueles 2 homens. Aí você se pergunta: mas ela fez certo em mentir? Louvado seja o nome do Senhor.
Quando eu disse para vocês, igreja, que ardia dentro do coração daquela mulher ajudar aqueles dois varões, ela não estava mentindo. Ela estava se deixando levar pela vontade de ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens ficaram ali na casa daquela mulher. E eu acredito que ali começava o trabalhar do Senhor naquela casa. Nós temos vários e vários exemplos na palavra do Senhor, na Bíblia, que nos mostram de pessoas que abriram as suas portas para que o Senhor entrasse e tiveram a vida totalmente mudada. Talvez esteja faltando uma abertura de porta para que o Senhor entre. Talvez esteja faltando na igreja uma abertura para que o Senhor trabalhe na nossa vida. Muitas vezes nós nos enganamos que nós vemos ao culto toda terça, quinta, sábado e domingo, mas nós não estamos deixando o Senhor trabalhar na nossa vida. Nós não estamos abrindo a porta para que o Senhor entre e trabalhe. Aleluias. E você se questiona por que as coisas não acontecem. É porque a porta está fechada para o Senhor. Aleluias. Quando Zaqueu entendeu que o Senhor estava passando por ali, dentro do coração de Zaqueu tinha uma força tão sobrenatural que ele correu para ver quem era aquele homem de que tanto falavam. Ele não se importou pelo tamanho dele, não se importou pela raiva que o povo tinha dele. Ele apenas queria ver o mestre. A palavra diz que ele queria apenas ver quem era Jesus. E você está tendo o privilégio de conversar com ele todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Zaqueu teve um privilégio que nós não tivemos, de ver materialmente, fisicamente, varão, quem era Jesus. Nós sentimos ele, nós adoramos ele, nós imaginamos o rosto dele, mas nós não tivemos essa oportunidade de ver o mestre passar. Mas ele está sentado bem aí do teu lado. Você não está vendo, mas você pode sentir. Você não está vendo, mas você pode adorar. Você não está vendo, mas você pode ouvir o sussurro dele nos teus ouvidos. Aleluias. Fecha os teus olhos e abre o teu coração e agora tenta entender como Deus age na tua vida todo dia. E às vezes esse dia passa tão desapercebido. Zaqueu apenas queria ver, e o texto diz que ele subiu numa árvore, e Jesus estava passando. Agora você imagina, Jesus passando e aquela multidão atrás dele. De repente ele para debaixo da árvore, olha para cima, e vê aquele homenzinho pequeno, em cima da árvore, pastor Jefferson. E conjecturando, o pastor Roberto, acredito que Jesus olhou e falou assim: como que esse homem desse tamanho, com esse vestidão, por que não vestia calça, varão? As roupas dele eram aquele, não é? Como que ele conseguiu subir nessa árvore? E Zaqueu disse: foi só para te ver. Aleluias. Como você conseguiu vir ao culto com esta dor? Como você conseguiu vir ao culto faltando tudo em casa? Como você conseguiu vir ao culto sendo injustiçado? Como você conseguiu vir ao culto passando por tudo que você está passando? Foi só para ver Jesus. Aleluias. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja sentindo agora, Ele está com as mãos postas sobre a tua cabeça e dizendo: suporta, 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 porque eu farei coisas na tua vida. Aleluias. E a mulher disse: corra para ver se vocês não alcançam aqueles homens que estavam aqui. Porém ela os tinha, versículo 6,
feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus. E fechou-se a porta, havendo saído, e os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse: bem sei, veja bem, olha só a primeira frase que essa mulher usa para falar com esses varões. Bem sei. Aleluias. Que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O poder de Deus estava tão grande naquela terra, porque o povo já ouvia falar das maravilhas de Deus através de Moisés. E agora Moisés já morto, vem Josué e começa o trabalho dele logo ali. E ela disse: eu bem sei que o Senhor te deu essa terra, e o povo todo dessa terra aqui está desmaiado, está com medo de vocês. Então ela sabia que coisas terríveis cairiam sobre aquele lugar. Mas ela também entendia que ela poderia mudar a situação de toda a família dela. Ela também entendia que mesmo caindo sobre aquela terra todo o mal, mesmo caindo sobre aquela terra toda a ira do Senhor, a família dela poderia ser salva. Você entende que através da tua atitude, toda a família pode ser salva? Através de um mover de dedo teu, toda a tua família pode ser salva? Aí você diz: mas irmão, o meu pai não vem para a igreja, meus irmãos, somente eu venho. Mas a oração de um justo pode todo em seus efeitos. Aquela mulher entendia que viria o mal, mas através dela a família dela poderia ser salva. Você entende, missionária Raimunda, que o que aquela mulher fez não foi por medo, mas foi por temor ao Senhor. E por mais que ela se sentisse indigna pelas atitudes, pelas práticas dela, ela sabia que o Deus que estava sobre aquele lugar não era um Deus julgador, era um Deus misericordioso, era um Deus que não se importava com o que ela estava fazendo, mas era um Deus que queria salvar a casa dela. Não se sinta enfraquecido quando você errar. Não pense que o Senhor vai te esquecer, o Senhor vai te deixar de lado pelas práticas que você fez ou está fazendo. Porque as misericórdias dele vêm sobre nós todos os dias. Então se você está pensando: mas Senhor, não tenho esse merecimento da tua graça, eu quero te dizer que o Senhor está contigo, está dizendo: venha a mim, do jeito que você está, porque eu quero mudar a tua história. Aleluias. Eu sei que o Senhor te deu esta terra. Aquela mulher disse: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha aí, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Deus vai fazer coisas tão maravilhosas na tua vida, que aquelas pessoas que sempre torceram contra você, vai olhar para ti e vai dizer assim: agora sim eu sei que tem um Deus trabalhando por eles. Você está entendendo? Que por mais que você passe por injustiças nessa vida, Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida, que os teus inimigos vão olhar e falar assim: há um Deus por trás de tudo isso. Porque pela força dele ele não conseguia, pela força dela ela não conseguia, mas tem uma força suprema por trás que está segurando tudo. Com as tuas forças tu não consegue, com a tua pequenez tu não consegue, mas tem um leão por trás de ti.
Aleluias. Que não deixa ninguém te derrubar. E aquela mulher estava dizendo ali tudo o que ela sabia daqueles homens. Aí olha só. Aqui essa mulher nos mostra aqui agora no versículo 12. O que nós, servos do Senhor, temos que ter ousadia para tratar com Deus. Não confunda ousadia com barganha. Essa mulher no versículo 12, ela não estava barganhando. Ela estava tendo uma atitude de ousadia com o Senhor. Às vezes o trabalhar de Deus está tão demorado na tua vida porque você não está tendo ousadia. Você está se acovardando por trás dos teus problemas. Você está deixando que os problemas venham te cobrindo, te cobrindo, te cobrindo. E o Senhor está dizendo, seja mais ousado. Você não está sabendo pedir. Aleluias. Versículo 12. Olha o que ela está dizendo. Agora, pois, juram-me, eu vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência. Olha aí. Que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Aqueles homens disseram, a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Deus sempre tratará conosco de beneficência e de fidelidade, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Mas está faltando ousadia. Reflita agora dentro de si, cada um. Que ousadia é essa que está faltando de ti? O que está te impedindo de caminhar? Que pedra que você tem que tirar para você ver a bênção sair do buraco? Seja mais ousado, varão. Seja mais ousada, varoa. Deus está querendo trabalhar forte na tua vida, mas tem algo dentro de ti que está impedindo isso. E aquela mulher fez aqueles homens jurar que nada ia acontecer com a família dela. E aí chega o capítulo 3, que é a passagem do Jordão. O povo atravessa o Jordão. O capítulo 4, onde as 12 pedras são tiradas. E as bênçãos daquela mulher estavam sendo trabalhadas. Porque a promessa já tinha sido feita lá atrás. Se fizeres de beneficência e não denunciardes sobre este negócio, traremos beneficência e fidelidade a ti. E as bênçãos estavam sendo trabalhadas na vida daquela mulher. E aí no capítulo 6, Jericó é destruída. Josué invade Jericó. Está postos a invadir Jericó. Mas ele se lembra da promessa que fez com aquela mulher. Deus nunca vai se esquecer da promessa que fez sobre a tua vida. Talvez você se esqueça de agradecer a Deus pelo que Ele fez na tua vida, mas a promessa que Ele te fez, Ele vai cumprir. Aleluias! Se Ele te prometeu, Ele cumpre. E da mesma forma, se você prometer algo a Deus, é melhor que cumpra. Ou não prometa. E chega no versículo 22 que a promessa começa a se cumprir, quando Josué diz: porém disse aos 2 homens, entrai lá na casa da mulher e tire ela de lá.
Então eles entraram e tiraram Raabe, o seu pai, sua mãe, toda a família dela e tudo que tinha dela da cidade. Assim, versículo 25, versículo 24. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, foi queimada. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, que Josué tinha enviado a Jericó. A família daquela mulher não foi só salva, mas a vida dela foi toda mudada. De marginalizada, agora ela estava no meio de Israel, varão. Você entende que aquela mulher andava marginalizada pela sociedade de Jericó? Mas agora, através das bênçãos e da beneficência e da fidelidade de Deus, ela estava no centro de Israel. Aquela mulher foi honrada pela ousadia que ela teve. Aquela mulher foi honrada por saber que aqueles homens eram de Deus. Aquela mulher foi honrada por não se esconder diante das dificuldades. E do jeito que Deus agiu na vida de Raabe, Deus age na minha e na tua vida. Mas Ele está pedindo: seja ousado, faça por mim, porque eu cumprirei o que eu prometi na tua vida. Amém? Agradeço a oportunidade.